Olá, pessoal! Estamos aqui hoje com mais um episódio do nosso podcast Fala aí, Mestre. Estou com o meu co-host, o Cleiton. E aí, meu parceiro, tudo bem? Tudo bem, Jéssica? Tudo jóia. Hoje temos mais um episódio, né? Sim, mais um episódio com um tema muito relevante. Apresenta o tema aí para nós. Olá, pessoal, eu sou o Cleiton. Hoje vamos apresentar um novo tema aqui com um grande convidado, tema inovações e tendências futuras em ferramentas e fixadores. Então, um tema muito importante, estamos falando aí de fixação, falando de ferramentas elétricas, a bateria, inovações de mercado, né? Tudo que a gente vive dia a dia. Isso mesmo, estamos com o Leonardo, da Casa dos Parafusos. Tudo bem, Leonardo? Tudo bem, Jéssica? Tudo Cleiton? jóia. Tudo bem? Seja bem-vindo. Seja bem-vindo, né? Me conte um pouquinho sobre você, sobre a sua história, né? A Casa dos Parafusos é uma empresa familiar, uma loja, né? Um varejo familiar. Então, me conta aí como que funciona. Meu nome é Leonardo, né? Sou engenheiro mecatrônico. Hoje atuo no varejo, junto com a minha família. Nós temos uma loja na cidade de Porto Feliz. E a loja, no caso, começou como uma loja de fixadores, né? E com o tempo fomos colocando linha de ferramentas elétricas, rolamentos, correias, abrasivos, né? Uma coisa foi puxando a outra e desde 2018, né, que está com a gente, a Casa dos Parafusos até o presente momento, né? Legal. Legal. Isso aí. Bacana. E, no caso, como que você entende, né, essa parte de tendências de mercado, né? Como que para você enxerga o mercado tanto de fixadores quanto de ferramentas em um modo geral? Bom, dividindo assim, né? Existe ali o conhecimento do balcão, né? Sim. Clientes, hoje em dia com rede social, YouTube, TikTok, enfim, Instagram, o pessoal está constantemente ali vendo inovação, né? Muitas coisas, às vezes, que eles veem nas redes demoram a chegar no mercado, porque eles veem produtos de outros países, coisas que estão em teste, coisas ainda que não conseguimos trazer ainda para o Brasil, né? Então, dessa maneira, assim, você consegue sentir um pouco o movimento de mercado. E também tem a parte de inovações, né? Vamos colocar aí a parte de fixadores, que a empresa, a indústria de fixadores, né? É grandemente influenciada pela parte automotiva. Então, por exemplo, o movimento da baterização das frotas. Isso daí pode impactar diretamente no mercado de fixadores, né? Porque no motor vai muito mais fixadores do que num carro a bateria. Então, partindo dessas ideias, assim, você consegue ter uma ideia de como o mercado vai reagir a essas inovações, né? Legal. É que a gente fala, né? Baterias, né? Para nós ainda, a gente está engatinhando em vista do mercado lá fora, né? A gente vem crescendo cada vez mais com novos produtos, novas tendências, né? E o que a gente espera daqui para frente? O que vai ser desse mercado? Vai ser se transformar tudo em ferramentas a bateria? Ou você acha que a gente vai mantendo a linha elétrica, a linha de pneumática? Eu acredito que a bateria vai dominar, né? Porque é muito prático, é muito fácil. Hoje em dia você tem linhas ali de 18 e 20 volts, né? No caso, mesma coisa, vamos dizer assim, né? 18 e 20 volts, 36, 60 volts. Então, tipo assim, ferramentas que você não imaginava em trabalhar com bateria, hoje em dia é possível com a mesma eficiência de uma elétrica, né? Sim. Se a gente pegasse no tempo dos nossos avós, vamos colocar nossos pais, né? Qual que era a preocupação deles? Era 110, 220. Exato. Entendeu? Hoje em dia já virou uma tendência ali, ali. Você pega as baterias, né? 20 volts, 18 volts, tem 2 amperes, 4 amperes, 6 amperes, o que é isso, né? Sim. Então, o público está absorvendo e também tentando entender os preços, né? Que você vê todo tipo no mercado, as opções, e tem todas essas questões técnicas por trás, né? Sim, muita nomenclatura, né? Que as pessoas veem ali e acabam confundindo, porque está acostumado com 110, 220. Aí já entra a questão dos volts, 18 volts, 20 volts, 36, 40, 60, 80. Aí você fala, o que é isso, né? E a pessoa fica sem entender. Aí ela vai sempre perguntar, quantos watts tem essa ferramenta? Exatamente. Aí você tem que lidar com isso. Ó, essa aqui tem tantos volts, não é compatível em falar em watts e tal, mas é um modo de a pessoa entender que é eficiente como uma ferramenta elétrica, né? E fora a mobilidade, né, da pessoa que trabalha ali, né? Ela consegue chegar em lugares que uma ferramenta com fio
não chega. Então, uma ferramenta, a bateria traz muito isso, né? Agilidade, praticidade, né? Segurança. Essa questão de segurança também, Sim, né? É importante. Porque antigamente, eu tô com, sei lá, vou no deserto do Saara fazer, fazer um serviço. Como que você poderia utilizar uma ferramenta naquela região? Ou a gasolina, né? Sim. Ou levar um gerador, a gasolina também, para você utilizar uma ferramenta... Não tem como fugir ainda da combustão, né? Você fala, se você for levar uma ferramenta de combustão, se for uma elétrica, tem que levar o gerador, que é combustão. E daí você tem pega sustentabilidade, tamanho, né? Sustentabilidade, tudo, né? Hoje em dia gira em torno disso aí. E né? você tem muitos clientes também que são do campo rural, né? Que precisa desse tipo de ferramenta, porque trabalha muito lá no meio, fazer uma cerca, furar mourões, né? A gente vê muito a questão de análise de solo que sei lá, o pessoal usava muito a furadeira de mourão, às vezes, para fazer a análise de solo. Né? Hoje em dia, muita gente opta por pegar as parafusadeiras. Sim, mais né? prático, né? Muito mais prático. Então, esse tipo de serviço, furadeira de mourão, igual eu falei, que é combustão, né? Uhum. Fazer cerca, esse tipo de serviço, a procura é muito grande lá na nossa região. Então, você tem opções hoje tão boas quanto a combustão na bateria. Sim. Entendeu? Então, bateria, na minha opinião, é o futuro e não é muito distante, né? É que eu falei, assim, para nós ainda, a gente vem ganhando cada vez mais esse mercado, né? Tanto que a gente começou ali no início, né, falando de ferramentas a bateria. Uma parafusadeira. Uma parafusadeirinha que era de níquel cádmio, não tinha tanta eficiência, colocava para carregar. Ficava um dia sem usar, já descarregava, viciava a bateria. Aí depois já foi aumentando o leque de produtos. E hoje você vê até demolidores, né? Martelo demolidores já em linha combustível, que deixou de ser combustão, né? Também. E para ser hoje bateria. Baterização, então... totalmente. E quando a gente fala em bateria, né? Tem gente, por incrível que pareça, né? Às vezes o cara tá lá com um kit top, assim, né? E de ferramenta bateria, daí ele vai, sei lá, uma parafusadeira de impacto, né? Uhum. A ferramenta bateria, ela impacta muito na ergonomia também do profissional. Sim. Porque, por exemplo, a parafusadeira de impacto, né, que eu comecei a falar, ela é uma ferramenta geralmente utilizada para montagem, né? Então, sim, espaços apertados. E daí você pega e, geralmente, você trabalha com uma bateria de 2 amperes, né? Uhum. Aí o cara fala assim, não, eu quero ter uma super ferramenta na minha mão, né? Obviamente não vai aumentar torque, não vai aumentar rotação, não vai aumentar nada, mas eu não quero ter que esquentar a cabeça com bateria de ter que carregar. Daí ele vai e coloca uma bateria de 4 amperes. Ela já atrapalha na ergonomia do trabalho dele. Já fica mais pesado. E hoje em dia, né, falando em inovação, assim, a gente tem as baterias que mudaram as células de lítio dentro da bateria. Uhum. Né? Hoje em dia as baterias são células de pilha, né? 3,6 volts. E essas novas linhas, né, que vem vindo, ela já muda para uma célula de lítio, no caso são placas. Então, como se fosse de bateria de celular, né? Exatamente. Fica mais compacta, né? Mais leve também, né? Sim. A ferramenta em si está então vindo mais leve, né? Cada vez fique mais compacto, mais leve. Sim. E então isso vai influenciar diretamente. Recentemente, né? A Enro lançou na Alemanha essa bateria que ela já tinha, né? E ela lançou também, além de ser essa placa, parecendo uma bateria de celular, também selada. Então, aí já lida a questão de você ter um trabalho mais eficiente em um ambiente mais úmido, né? Ou mesmo vai fazer uma manutenção e está chovendo, não tem aquela necessidade de você parar. Né? Então, além do motor brushless, que ele é mais resistente à água, e entra agora a questão de uma bateria selada. Né? Porque a gente vê muito também, a gente está no balcão, clientes, às vezes, questão de garantia de bateria. O cliente chega lá, parou de carregar. Daí... né, você auxilia ele com a assistência técnica mais próxima e tal. Daí, às vezes, se está no período de garantia, a marca até troca, né, faz a troca da bateria, mas aí você vai ver o que aconteceu. Oxidou o carregador do cliente e não colocar a bateria, essa oxidação passou para a bateria. Então, ele perdeu a bateria e, muito provável, todas as baterias que ele usasse naquele carregador, ele ia perder também. Entendeu? Fechar um curto ali e danificar. Por causa da umidade, entendeu? E esse tipo de selagem da bateria é importantíssimo. Sim. O pessoal que trabalha em rede hidráulica é super legal isso aí. Então, eu acho que por isso que a gente fala, né? Todo dia é uma novidade, né? Todo dia. Porque vai se moldando ao mercado. Né? Antigamente, se pegava a indústria numa escala de produção, era ferramenta de alta frequência, é totalmente diferente de uma ferramenta elétrica convencional que a gente usa. Hoje já mudou, né? Aí tinha linha pneumática. E agora a tendência é a bateria. A escala de produção, cada vez mais você vê
vídeos assim de montadoras de carro, por exemplo, é tudo questão de baterias, né? Flexibilidade. Braços, Né? Então Muito você não legal. fica mais dependente de uma mangueira de ar, não fica mais dependente de fios. A Enel, se eu não me engano, ela está presente ali em montagem da BMW, né? Sim, né? Inovações, né? Na questão de motores elétricos, né? Que vem ganhando cada vez no mercado. Você pegar hoje no Brasil, cada carro que você vê na rua, você pega praticamente de 10, um já é elétrico. Né? Se você vê as marcas de carro, que antigamente era o tradicional 4, 5 marcas ali que o pessoal mais comprava. Fora as de luxo, que pouco você via. Hoje não, já é normal você ver, além dessas marcas que já se viam, mais os elétricos, que cada vez mais vem aumentando. Né? Antes era uma marca, agora já tem mais 3 na fila. Sim, e eu acho também essa parte de frota elétrica, né? As próprias empresas, as próprias montadoras, né, vamos falar assim, eu acho que elas vão facilitar o uso da bateria. Que eu estava conversando esses dias com meu pai lá na loja, né? E meu pai é fã da combustão ainda, do motor da combustão, né? E eu já defendo um pouco mais os elétricos. E daí eu estava falando que eu acredito que as próprias marcas vão começar por colocar pontos de abastecimentos pensando já nessa questão de localização, porque é o que mais baixa. Um carro tem 300 km de autonomia. É pouco. Você pega um vendedor da Enel mesmo, ou da Ancora, ele roda muito mais que isso. Como você bateriza, põe uma frota elétrica para esse pessoal rodar? Sim. Não tem como, né? Na verdade, eu acho que essa tendência, né, de carros elétricos vai acabar acontecendo deles, na verdade, aqui no Brasil, funcionar um pouco melhor como híbrido, né? Até vir toda essa estrutura, porque precisa de uma estrutura para ter esses pontos, né, de energia, para fazer esses carregamentos, né, dos carros. Então, eu acho que vai mais primeiro para essa linha de híbrido mesmo, para depois começar a ser elétrico mesmo. É aposta, né? Ainda as pessoas não estão apostando, né? Os que já apostam têm o seu ponto de energia na sua casa, ou que não roda muito, que usa para o dia a dia. Mas se você precisar rodar muito, você não sabe onde vai encontrar, né? Então. E tem a questão... Mas você tem que fazer o trajeto, né? Eu vou até aqui, para aqui. E acaba sendo inviável, né? Mas hoje, para o dia a dia, um carro elétrico, ele é essencial. Hoje, você pegar a indústria, por exemplo, empilhadeiras. Muitas indústrias já estão migrando para empilhadeira elétrica a gás, né? Que é mais eficiente do que se pegar uma combustão. Hoje você nem vê mais empilhadeira a combustão. Poucas vezes você se viu. Hoje é mais ou elétrico ou a gás. Só falando dessa questão de empilhadeira, um desbarra ainda a questão da empilhadeira é a parte de peso, né? É o peso. Porque ela acaba deixando mais... consome muito daí, né? Dependendo do material que você for transportar. É igual a gente falando também, né? Que eu falei demolidor. Antigamente, ou você tinha o pneumático, que era as britadeiras, né? Aí, como que você trabalha? Com compressor. E como você vai trabalhar com compressor? Você vai numa obra, fazer uma manutenção no asfalto, como que você vai? Aí você tem que levar a britadeira, né, que era os demolidores, que era a mangueira era o pneumático, a mangueira para lá e para cá. Aí você tinha que ter o compressor, tem que ser um compressor compatível ao seu trabalho, para que ele não falte o ar. E como que eu vou alimentar isso? Gerador. Olha o tanto de itens que eu tenho para ter um trabalho eficiente, que ainda deixa de ser eficiente, transtorno, né? Aí você pega um martelo hoje, a bateria. Você só tem a comodidade de levar um carregador ou mais baterias. Já facilita um trabalho mais limpo, né? É por isso que também que eu acho que o futuro vai ser a bateria, né? O que esbarra ainda é preço, né? Porque às vezes você montar toda essa estrutura que você falou, não vai sair mais barato, mas é que você usa, por exemplo, o gerador você usa para outra coisa, o compressor você usa para outra coisa, não vai ser só para a britadeira. A questão da bateria, tudo bem, tudo intercambiável, mas uma bateria para tocar um rompedor pesado já encarece. Encarece. Mas eu falo assim, eu costumo sempre falar, né, em treinamentos para o pessoal, se você vê a grosso modo, realmente é caro, né? Você pegar e investir numa ferramenta, mais todo o seu kit de bateria para suprir sua necessidade. Só que se você pegar ali em questão de custos, a longo prazo, se paga. É um investimento, né? Não tem como. Quem trabalha nessa área... É igual a gente falou do carro, voltando ao carro elétrico. Se você colocar em custo-benefício a longo prazo, igual hoje também é fotovoltaico, né? Você tem energia limpa, né? Que você utiliza de placas solares. A um primeiro instante é caro. Se você for investir ali 25, 30 mil, isso é um projeto baixo. Você pegar, vai ter 100 mil, 200 mil. Se você olhar, é caro. Se você colocar na ponta do lápis, quanto tempo vou ter esse retorno?
vai acabar se pagando e vale a pena. Tem um projeto, né? Eu fiz a faculdade da Universidade Federal de Santa Catarina. E lá na UFSC, em Florianópolis, tem um projeto do ônibus elétrico, que a própria equipe de alunos e docentes, né, desenvolveram o ônibus elétrico. E esse ônibus é abastecido numa estação de abastecimento lá dentro da UFSC, que é um kit de baterias, no caso, todos de energia fotovoltaica, todos com placas de energia fotovoltaica, né? Então faz o carregamento das baterias e carrega o ônibus. E esse ônibus, ele faz um trajeto de uma parte do campus a outro, que é bem distante, então faz o dia inteiro essa rota. Esse ônibus aí já rodou com energia solar, né? Sendo elétrico, com energia solar, ou seja, custo zero, né? Vamos dizer assim. Diversas voltas ao mundo equivalente, entendeu? Então, é um negócio assim que você fala, que nem tiro curto ou trajetos já pré-estabelecidos, é um negocião, entendeu? Esses dias eu peguei um Uber e eu até conversei com ele porque ele até comentou comigo sobre essas questões dessa tecnologia de carro elétrico e tudo mais. E ele falou que ele montou uma estrutura na casa dele de energia solar, justamente porque ele já está se programando para trabalhar, né, como ele é motorista de aplicativo, com um carro elétrico, e aí ele vai ter toda a estrutura na casa dele. Então eu achei muito interessante. Eu falei, olha o pensamento, né, como as coisas evoluem, como o mercado vem evoluindo, né? Não só em ferramenta, mas como um todo, né? E, assim, às vezes as coisas demoram para chegar aqui no Brasil, que nem como eu mencionei a questão do Light Steel Frame, né? Sim. Que é um método construtivo, né? Não só esse, como vários outros. Então, assim, as coisas às vezes demoram para acontecer aqui. Coisa que lá nos Estados Unidos já é uma tendência há alguns anos, aqui tá começando a ser uma realidade agora, né? Sim. Assim, há pouco tempo. Então, aqui, às vezes, demora muito para acontecer, às vezes por conta de estrutura, né? Enfim, mas acontece. Então, a gente tem que estar preparado para tudo, né? Vai vir, né? Vai vir. Com certeza. Esse caso que você contou do ônibus, eu acho que tem uma empresa hoje, que se eu não me engano é PepsiCo. Hoje, os caminhões deles de entrega são todos elétricos e ele é alimentado também por placas solares. Fica em cima do baú e ele vai se alimentando. Então, é energia renovável, né? Vamos dizer, custo zero não, né? Porque tem um custo, investimento mas ali. Você ia ter que investir em alguma coisa para rodar, né? De qualquer maneira. Agora, a partir do momento que você não precisa abastecer ele, né? Um carro parado hoje em dia, você fala assim, um carro parado é caro, entendeu? Então, tipo assim, todo custo que você conseguir evitar em cima dele é bem-vindo, né? Exatamente. Com certeza. E com relação a, né, varejo, administração do negócio, essa parte toda aí de atendimento, balcão, como que funciona? Me fala aí qual que é a fórmula do sucesso. Vamos tentando engatinhar para chegar nesse patamarzinho, mas o que a gente vê no dia a dia ali o cliente é seu principal foco, né? Tem que ter uma boa administração financeira, com certeza. Tem que ter um bom setor de compras, com certeza. Mas o balcão é o mais importante, eu acredito, assim. Porque se o cliente ele é bem atendido dentro da sua loja, ele vai voltar, entendeu? Ele vai voltar e ele vai confiar em você. A parte de atendimento, assim, pegar vendas mais técnicas, assim, né? Você tem que conversar com o seu cliente, né? Eu brinco com os meninos lá na loja, assim, brinco com verdade, né? Que o cliente não tem que saber o que ele quer. É meio contraditório, mas é verdade. O cliente não tem que saber. Eu quero fazer o serviço tal. Eu preciso de uma máquina tal. Ele vai saber se é a máquina que ele precisa de 700, 800, 1.000, 2.000 watts? Ele não vai saber. Ele não tem obrigação de saber isso. Nós temos. Entendeu? Então, a partir do momento que o cliente entra na nossa loja, a gente tem que saber a necessidade dele para ele sair bem atendido. Amanhã, depois, ele não vai falar assim, eu comprei a máquina da marca tal e não prestou. Sim. Ele vai falar, eu comprei uma maquininha vagabunda lá na Casa dos Parafusos. Exato. Entendeu? Então, você tem que pensar assim, o cliente quer comprar o mais barato, ele vai fazer um serviço pesado, ele quer optar pelo mais barato, mas, saiba que, além desse mais barato, a gente tem um médio e um mais caro. Entendeu? Sim. Por que esse médio vai te atender melhor? Por que esse mais caro vai te atender melhor? Por isso e isso. Não, eu ainda quero mais barato. Então, ele saiu consciente. Amanhã, depois... né? Entender o objetivo, né? O real objetivo do cliente, porque cada máquina atende uma determinada necessidade. Com certeza. Então, assim, o vendedor, a pessoa que está ali no atendimento, ela tem que ter esse know-how justamente para instruir a pessoa da melhor forma possível, né? Eu falo...
E a parte de chumbadores, só desculpa. Sim, não, tranquilo. A parte de chumbadores mesmo é uma coisa que você tem que saber, porque o cliente, né? você pega o CBA e o PBA, dá uma confusão isso aí, porque o cliente ele chega, ele pede pela broca, chumbador. Aí, você não pergunta nada, você vai, por exemplo, eu quero um chumbador 10, né? Um chumbador 10. Aí você vai e pega o CBA 3/8, né? Se você não faz nenhuma pergunta para ele manda para ele. Ele chega lá, eu furei com 10 aqui. E não deu. Que isso? Você mandou errado para mim. Não, e daí gera aquele desconforto, né? Entre o cliente e a loja. Então, por exemplo, tem que fazer pergunta seja chato. É, né? Porque a venda técnica ela é importante, né? Sempre que eu falo, sempre venda aquilo que o cliente precisa e não, às vezes, o que você quer vender por ser mais caro, né? Porque você falou, o cliente chega lá, às vezes, ele quer uma ferramenta de 1000 watts. Mas para que você quer tanta potência? Entender a necessidade. Mas você vai vender porque é mais caro, né? Tem vendedores que vendem pelo preço, não vende pelo produto. Mas não atende. Aí chega lá, fala, não precisava tudo isso. Ah, fui enganado, vendeu mais caro, eu queria vender. Ou se você vende, ele vem, eu quero o mais fraco. Aí você vai vender o mais fraco. Pô, não atendeu ele. Aí sempre vai ser a culpa de quem vendeu e não do que ele queria. Então essa questão de você vender o que ele precisa, entender a necessidade, é primordial, né? O cliente sair dali satisfeito e voltar satisfeito outras vezes porque você soube vender o que ele precisa, entender a necessidade dele. Porque gera credibilidade, né? Inclusive, ontem mesmo, né? Eu estava na minha aula de pós-graduação e nós estávamos falando sobre isso, sobre valor agregado, né? Dos produtos e serviços. Que não é só mercado de alto luxo, né? O valor agregado não está só exposto ali, né? E também no atendimento. Então, o valor agregado, que nem no caso, né, da Enel em si, essas ações que nós fazemos de merchandise, de treinamentos, capacitações, não só para nós aqui internos, mas também pro varejo, para poder munir as pessoas de informação, de conhecimento. Isso se torna um valor agregado, porque você não está somente oferecendo o produto, e sim o serviço. Então, vai muito além, né, de você, vou expor os produtos e vou vender ali. Não, tem toda essa venda técnica, tem todo esse preparo da equipe, tem todo um porquê por trás dessas situações, Você né? Você falou da ergonomia, né, do próprio o montador de móveis. Ele chega lá, eu quero uma parafusadeira. Aí você vai montar um kit para ele, por exemplo. Aí ele fala, eu quero que dure bastante. Você vai vender uma bateria de 6 amperes para uma parafusadeira que é de 35 newtons, que é só para montagem, vai tornar uma ferramenta pesada, mas aí é um valor agregado, vou vender o que ele queria. Exatamente. Não vai te atender, 6 amperes vai tornar a ferramenta muito pesada, ao longo do dia você não vai exportar. Então isso é importante, mas se você só vender, então leva, aí depois vai voltar, muito pesado. Mas foi o que você quis. Né? E tem sempre isso. Não pode jogar, né? E o cliente, querendo ou não, ele sempre tem razão. Sempre tem razão. Ele não, se você quiser ganhar discussão com o cliente, você vai perder ele. Entendeu? Exatamente. Então é melhor você contornar ali, vamos ver o que dá pra gente fazer para ficar bom pros dois lados. Fazer o quê? Não ficou muito bom para mim, mas ficou bom para você, então tá tudo certo, né? Sim. Então... Sai satisfeito, né? Porque é a parte mais difícil, assim, de lidar com pessoas, né? Porque, por exemplo, tem gente que é super compreensivo. Uma questão de garantia mesmo. A questão de garantia vai muito de pessoa para pessoa, porque a assistência técnica ela tem 30 dias úteis, né? 30 dias corridos. Né? Para devolver a máquina pro cliente. Tem cliente que aciona a garantia com 5 dias de uso da máquina. O cara acabou de comprar uma ferramenta a 2, 3 mil reais. Sim. 5 dias, vai ficar 30 dias parada essa máquina. Precisa explicar para ele, porque ele não vai direto na assistência, ele volta para a loja, né? Nós temos loja física, principalmente em cidade pequena. É o balcão, não né? quer nem saber onde que é a assistência, ele vai onde ele comprou. Balcão. Entendeu? Então, ali você tem que ter um jogo de cintura assim, para explicar para o cliente como que funciona toda essa questão, né? De garantia e torcer para ele entender. Né? A maioria entende, mas tem salvos casos assim, que geram desconforto, mas é procedimento. Né? Às vezes a gente, dependendo do que for, a gente faz um bem bolado com o cliente. Já cheguei até a alugar a máquina para o cliente não ficar sem. Precisa terminar um serviço aqui, vamos lá, a gente aluga essa máquina para você não ficar sem, até a assistência técnica voltar. Mas é uma coisa assim que vai muito de loja para loja. A gente que ainda é um varejo pequeno, tem essa possibilidade, né, de tratar cliente a cliente, caso a caso, mas aí você pega os grandes centros, já tem essa dificuldade, né? Sim. Porque não vai ter alguém para resolver dessa maneira. Então, o volume também de gente é muito maior, né? Sim. E é legal você mencionar isso, porque por mais que é varejo pequeno, né, você consegue acompanhar caso a caso. E é legal isso, porque... Sim.
é o que hoje em dia os consumidores buscam. Essa proximidade, esse relacionamento, esse bom atendimento, né? As pessoas estão ali com um leque de opções, tanto para comprar ferramentas, exato, da concorrência, ou até mesmo ir nessas lojas que vendem e tudo mais. Então, assim, tá tudo muito acessível. Então, o que vai, de fato, fazer você se diferenciar dos demais é essa questão mesmo de atendimento, né? O valor agregado que você faz ali em conjunto com um produto. Então, é mais nessa pegada aí hoje em dia. Falando essa questão, né? O diferencial do balcão para o e-commerce, né? Porque o cliente, ele vai lá, igual a gente falou, ele quer um produto, ele vai lá, vê o mais barato, compra, chega lá, não atendeu. E lá você tem a possibilidade de mostrar o que realmente ele precisa. Porque ele vai chegar lá, vai ver um painel cheio de produtos e vai ter infinitas opções para ele. E aí é onde que vocês entram para instruir. Essa daqui vai te atender, essa daqui é o que realmente é o que você precisa. Não vai pelo preço, vai pelo produto que você realmente vai usar para o seu trabalho. E é onde você ganha um cliente e ele volta. E eu já presenciei bastante vezes lá, né? Vocês são muito fiéis aos seus clientes, né? O cliente chega lá, preciso de tal coisa. Não, eu não tenho, mas eu vou buscar ter. Né? Quantas vezes vocês não reverteram algo que vocês não tinham lá, reverteu a venda? Não, vou buscar ter, pode buscar daqui 2 dias. E o cliente voltar, né? Então, essa proximidade com o cliente, ela é muito importante, né? A parte do atendimento ali, né? O pequeno varejo, né? Você pega os grandes, é outro tipo de conversa, eu acredito, né? Mas o pequeno varejo ali, o cliente vir até o balcão, ele procura ser atendido. Então, eu quero X coisas, né? Eu quero um parafuso, vamos colocar lá. Beleza, eu tenho aqui. Mas eu quero também uma máquina, uma máquina bem específica para algum segmento, que eu não tenho a pronta entrega. Opa, mas calma aí, vamos lá. Vou te atender aqui no parafuso, mas vamos conversar sobre essa máquina. Essa máquina é assim, assim, assado, marca tal, tal, tal. Tá, vamos lá. Eu ligo para o vendedor, a gente faz a cotação. Te atende? Bom, eu vou trazer aqui para a loja para você dar uma olhada. Se for isso aí mesmo, a gente efetua a venda. Beleza. Então, esse papo, assim, por ser ali no balcão, eu acho que é muito importante, entendeu? Sim. É muito importante por conta do cliente entender que ele vai chegar lá, ele vai ser atendido. Por mais que não seja a pronta entrega, vamos dizer assim, em alguns casos, em algum momento aquele produto vai chegar até a mão dele e ele sabe que ele vai ter o respaldo da loja, né? Sim. Então, essa questão do respaldo da loja eu achei bem interessante, né? Enquanto você está subindo as escadinhas, né? E muitas vezes o cliente chega lá só para tomar um cafezinho, né? Muitas vezes. Muitas gosta vezes, do atendimento, né? chega lá só para tomar... só vim tomar um café, bater um papo. Ixi. Que é legal também, né? Olha, o curioso é que, assim, quando eu trabalhava, né, em concessionária, era engraçado porque eu era da recepção e pós-vendas. Então, assim, eu via aquelas pessoas indo na loja pra tomar um café, às vezes nem fechava, né, venda, nada, e eu ficava, gente, mas essas pessoas, né, tipo, até brincava, não tem muito o que fazer, não, essas pessoas vêm aqui só pra tomar café, eu achava muito curioso, né. E aí depois que eu percebi, porque quando eu tive essa experiência também de comprar um carro esse ano, e durou ali um período mais ou menos de uns 4 meses, foi onde eu me peguei fazendo a mesma coisa. Eu falei, gente, eu me tornei a pessoa que eu mais temia, porque eu ia até o estacionamento, ali até a concessionária, para tomar o café com o vendedor lá que estava me atendendo, até a gente fechar o negócio. Então, relacionamento é muito importante. Inclusive, depois da compra mesmo do meu veículo, ele até brincou comigo, o vendedor falou assim, vem aqui tomar um café comigo, não é porque você comprou que você vai sumir, então aparece aqui pelo menos uma vez por mês pra gente trocar uma ideia. Fiz até amizade com os caras lá que eram operadores dos bancos, foi muito engraçado, aí foi onde eu entendi, né, eu já sabia o quão importante era o atendimento, mas foi aí que eu entendi, né, ali, vivenciando tudo aquilo, o quanto é importante você gerar essa conexão com as pessoas que estão te atendendo, né? Não, com certeza, tem que ter isso aí, porque, assim, pensando como consumidor, você vai confiar em uma pessoa que você acabou de conhecer, né? O vendedor, no caso. Ele tá te vendendo aquilo lá. Tudo bem que a gente tem que pesquisar, principalmente quando é um produto de valor alto, mas você acaba confiando, né, nas condições que o vendedor está te propondo, e, enfim. E também essa relação com o cliente, né, e com o consumidor, do cliente, de você passar uma confiança para o seu cliente, no sentido do quê? Que caso venha ter alguma dúvida ou algum problema pós-venda, você vai estar ali para pelo menos auxiliar ele, né? Não aquela coisa, vou sumir,
vendi, tchau, né? Sim. Então, essa questão de relacionamento é bem importante nesse sentido você confiar no que você está fazendo ali, né? O pós-vendas é bem importante mesmo, né? E, assim, com relação, né, ainda continuando nessa temática de atendimento, quais canais de atendimento vocês utilizam ali na loja de vocês? Vocês usam, né, as redes sociais, provavelmente, mas tem algum tipo de e-commerce, venda online? Como que funciona? Então, a gente hoje é meio centralizado, o WhatsApp, né, muito, muito presente, né, no meu particular, da loja, enfim. Mas o que a gente tenta movimentar bastante a parte do Instagram, rede social, ali, Facebook. A gente tenta movimentar bastante com vídeos, postagens, né? Tem uma pessoa que cuida disso aí pra gente lá na loja. Então, eu acho que é uma coisa assim, que tem muito resultado, principalmente quando vai ter algum evento, alguma coisa ali, o pessoal comenta, o pessoal divulga pra gente. Tem muitos clientes que têm uma proximidade muito grande com a gente, então o pessoal posta no próprio Instagram, posta no próprio Facebook. Então, esses canais assim, de divulgação são os que a gente mais utiliza. A gente tem entrado agora em vendas via e-commerce, né, em algumas plataformas, mas ainda é algo muito inicial. Novo, né? A gente está girando, a gente está sentindo como funciona, ainda não integramos plataformas com o nosso sistema. Entendeu? Ainda não fizemos isso, essa integração. Então, é uma coisa que está engatinhando, que a gente tem vontade de atacar, né? Porque e-commerce, querendo ou não, é volume, né? Volume de compra, volume de venda. Sim. Então, é uma outra vamos dizer assim, uma outra dinâmica de venda. Sim, né? com certeza. Então, tudo isso aí que eu falei dessa relação com o cliente existe, mas é uma coisa bem abstrata, porque você não sabe com quem você está conversando, enfim, deixa de ser cada um e todo mundo vira número, né? Então, a gente acaba tendo que entender um pouco essa relação, como vai funcionar, né? Pra gente sempre partir do que é o ideal do nosso negócio, que é o atendimento, entendeu? Sim. Então, a gente está tentando fazer dessa forma engatinhada, devagar, justamente para isso, para a gente conseguir entender como trabalhar de uma maneira correta, de uma maneira coesa, né? Sem né, atrapalhar ninguém, vamos dizer assim. Sim, porque assim, o e-commerce, né? Eu já trabalhei em empresas que tinha e-commerce, né? Em varejos, enfim. E tem que ter uma estrutura, né? Não digo somente de plataforma, mas a estrutura logística, a estrutura de atendimento, porque tem que ter pessoas ali no digital, né? Full time, porque o digital não para, né? Lógico, full time assim, dentro do horário comercial, Sim. né? Porque depois, pós o horário comercial, é onde acontece a venda ali, mas você vai acabar vendo no dia seguinte, fazendo todo aquele despacho, todo aquele trâmite logístico. Então, assim, para você iniciar esse tipo de venda online via e-commerce, tem todo ali um projeto por trás disso, né? E são várias coisas, né? Vários pontos que tem que ser trabalhados, a serem trabalhados justamente por conta disso, né? Porque às vezes as pessoas acham que é simples, mas fazer uma integração, você tem que integrar meio de pagamento, essa parte logística, cadastrar produto, tirar foto de produto, a parte fiscal, né? Que daí cada tipo de estado muda, imposto, é muita coisa. Então, assim, de fato, você tem que ir engatinhando ali e fazendo a coisa acontecer justamente para não acontecer isso que você disse, né? De atropelar, perder a eficácia no atendimento. Então, é muito importante mesmo isso. A essência de vocês foi dessa maneira, né? Vocês começaram, igual você falou, com uma casa de parafuso, né? Nem foi casa de parafuso, né? Vocês vinham do ramo de combustível, né? Você comentou. Depois aí partiu para o autopeça, depois parafuso. E aí depois você já vem dando um passo de cada vez, né? Implementando ferramentas. E hoje vocês são praticamente especialistas em ferramentas, né? A gente martela muito na parte da venda técnica, né? Porque a gente não se contenta somente em ter o produto na loja. A gente tem que conhecer o que você tem, a documentação daquele produto, que é muito importante, entendeu? Quantos newtons a ferramenta entrega, todas essas questões que a gente conversou no começo do podcast, né? Acabam sendo muito importantes para você dar um atendimento legal. Porque não adianta só ser educado, né? Exato, você tem que conhecer. Tem que conhecer. A educação é muito importante, óbvio, é o principal, mas você tem que conhecer, entendeu? Porque na hora que a máquina parar ou der alguma questão, o cara não vai querer saber se você... Né? Se você é simpático se você é simpático, entendeu? Então, com essa essência, vocês começaram ali de parafuso e foi aumentando o seu leque, mudando todo o trabalho de vocês, né? Se moldando ao mercado
e agora partindo para o e-commerce, né? Então você vê a evolução que vocês, do início do trabalho que vocês iniciaram a loja, para o que vocês são hoje. Hoje são 2 lojas, né? São 2 lojas. Começaram, igual eu falei, antes vocês eram atrás do balcão, hoje estão à frente do balcão também, né? E essa parte da frente do balcão é mais legal. É mais legal, né? É mais legal, porque daí entra já vendo de outros produtos, outros segmentos. Sim. Né? Então a gente trabalha, mas se diverte. Né? Por mais complexo que seja, né, você lidar com pessoas, mas ao mesmo tempo é algo muito dinâmico, né? Nossa, eu até prefiro do que ficar ali só sentada no computador. Eu adoro lidar com pessoas, então assim, tem que ter esses momentos. Tem que ser essa Tem dia que tá quieto lá, eu fico até perdido, na agonia. Às vezes, agoniado, né? Sujar uma coisa pra eu limpar aqui. Sim, com certeza. Mas essa é a essência, né? Você se moldando, né? Sim. E com relação a todo esse mix que você tem de produtos e tudo mais, como que você enxerga a sustentabilidade no meio desse segmento, né, de construção civil, de fixadores, ferramentas? Como que você enxerga isso? Até conversei com o Cleiton ali antes, né, de começar o podcast, a respeito de... Eu acredito que as obras vão começar, falando em construção civil, né? As obras vão começar a ficar mais limpas, né? Que entra até a questão do steel frame, né? Que a gente estava conversando. Porque hoje em dia se perde muito material, né? Se gasta muito, né? Se gasta muito com o descarte deles. Então, a tendência é que, reduza esses entulhos, esses lixos, né? E seja uma construção mais, eu vou utilizar isso do começo ao fim. Não há aquela coisa do lógico que existe um cálculo, né? De material e tudo mais, mas as perdas durante o processo são muito grandes. Independente do quão grande seja a construtora ou o construtor que está realizando aquilo lá, quão preciso seja. Porque a partir do momento que você depende daquela racionalização de material por meio de pessoas, está suscetível ao erro. Sim. Então, alguma ferramenta que se perde. As ferramentas não são infinitas, né? Muita coisa se quebra no caminho. Então, a partir do momento que você tem um processo de projeto, compra e montagem, fica muito mais fácil, né? Sim. Que no caso a parte do steel frame. O planejamento, eu acho que também entra a questão da mão de obra. Porque hoje a mão de obra, se você falar a questão de pedreiro, cada vez menos você encontra um pedreiro. Quando você acha um pedreiro bom, você fala assim, não, esse é o cara que vai realizar minha obra do início ao fim. Não consegue pegar ele, né? Não consegue, porque ele não para. Então, aí onde a construtora, né, a empreiteira, ela vai contratar a mão de obra sem experiência. Terceiriza e é muito, onde né? tem o desperdício, porque ele não tem a expertise de fazer um reboco na parede usando o necessário. Não, ele vai usar, não vai saber depois desempenar a parede. E tem todo esse desperdício, né? E por isso que o steel frame está vindo tão forte da maneira que está vindo, né? Aqui na nossa região e tudo mais. A parte de fixação dele, que daí entra bastante os produtos da âncora, né? Ali a gente tem parte de chumbadores, fixação a pólvora, né? Sim. Então, essa linha aí vai cada vez se beneficiar dessa evolução de mercado. E até entendeu? mesmo parafusos, né? Que são voltados para essa linha de steel, né? A gente já vê bastante produtos aí voltados para isso, segmentado, né? A âncora, que ele estava comentando também comigo, eu não sabia, alguns parafusos que são utilizados na montagem de steel frame, que tem o rebaixo, né? A normatização, a âncora acabou de patentear também aqui no Brasil. Exato. E então é uma coisa assim que vai começar algo nichado, óbvio que daqui a pouco vão vir concorrentes, né, para a marca, mas é algo que está chegando, né? Sim. A partir do momento que alguém chega com uma tecnologia, começa a ganhar dinheiro com isso, outras pessoas vão querer, e a tendência é que... E é bom, a concorrência é boa, porque ela faz o produto ficar melhor, porque daqui a pouco alguém chega com um parafuso com uma qualidade às vezes um pouco acima, daí a âncora vai querer ter um parafuso vai subindo melhor. a régua, né? Então a régua vai ficando cada vez mais alta e quem se beneficia são os consumidores, né? Exato. O cliente final. Então, tudo essa questão de sustentabilidade, tem a questão do meio ambiente, mas também tem a questão de facilidade, né? Exato. Rapidez, né? Limpeza, tudo. Sim, Com certeza. em tudo, né? Na questão da construção, na questão do manuseio de ferramentas. Isso é um conjunto de fatores, né? Para tornar cada vez mais acessível para todos e custeando também, né? Às vezes, talvez não seja tão econômico, mas se você colocar, igual a gente fala, a questão de a longo prazo o investimento, né? Se torna mais eficaz. As reformas muito mais fáceis, muito, né? Muito, Então, tudo com uma validade. Você pegar, por exemplo, uma empresa, vou construir um barracão,
eu vou construir ele de tijolo. Não, hoje já tem as estruturas, né? Que você vem lá, só coloca os pilares, só vem levantando as paredes. Compra a casa pela internet. Isso para uma empresa que quanto mais cedo ela estiver aberta, mais ela vai começar a ganhar, mais tempo ela vai começar a ganhar dinheiro, né? Mais rápido. Tem que se adaptar, né? Se adaptar a tudo. Isso daí é importante. Então, analisar o movimento. Com certeza. O futuro é próximo. O futuro é próximo, com certeza. E para finalizar, eu gostaria de fazer uma última pergunta aí para você, com relação a como que você vai transmitir para as pessoas que estão começando agora nesse ramo de varejo, voltado para a construção civil. Qual seria o conselho que você daria com relação a esse mercado como um todo? Bom, eu por incrível que pareça, eu também sou muito novo, assim, né, nesse mercado, nesse ramo, mas a gente tenta estudar e aprender todo dia mais. Então, assim, o que eu tiro de tudo isso é força de vontade, né? Se você gostar do que faz, força de vontade e gostar do que faz. Então, a partir do momento que você tem essas duas coisas, você vai longe, né? Sim. Então, vai construindo de tijolinho em tijolinho ali, que com certeza o futuro vai ser muito, muito bonito, né? Sim, vai ser próspero. Muito próspero, se Deus quiser. E é isso aí, nessa questão assim de gostar do que faz mesmo. Eu acho que é o mais importante, de trabalhar feliz cedo, acordar feliz cedo e... Sim, e o que você espera também, né? Você vendo de onde vocês iniciaram, para o que vocês são hoje e o que vocês esperam daqui para frente. Né? A projeção, né? A projeção para o futuro, né? Igual eu te falo, assim, a gente sempre está se moldando ao mercado. As inovações de mercado, as tendências. E o que vocês esperam das próximos anos, né? Do futuro próximo, né? Que a gente fala. E a gente tem que ser positivo, né? Com certeza, se Deus quiser, sempre. vai dar tudo certo. Sim. Com certeza. É isso, gente. Sigam nas redes sociais, @Âncora Sistemas de Fixação e @Enrel Brasil. E é isso.